Olá meus amigos, muito boa noite. Vamos agora com o futebol. Campeonato Alemão, 12ª rodada do primeiro turno. Sexta-feira, agora, teremos jogos do Campeonato Alemão. O Stuttgart recebe o Borussia Dortmund às 17h30, no horário de Brasília. E no sábado, o Bayern de Munique joga com o Augsburg, ao 12h30. Hoffenheim recebe o Hertha Frankfurt ao 12h30. E o Bayer de Leverkusen recebe o RB Leipzig ao 12h30. E o Mais 05 joga com Colônia ao 12h30. E o Wolfsburg joga com Freiburg ao 12h30. E o Hertha Berlim joga com Borussia Mönchengladbach às 15h30. E no domingo, o Schalke 04 enfrenta o Hamburgo ao 12h30. E também no domingo, o Werder Bremen enfrenta o Hannover às 15 horas. Bom, meus amigos, agora vamos de Brasileirão Série A, 35ª rodada do segundo turno. Hoje teremos jogos. A Ponte Preta recebe o Atlético Paranaense no estádio Moisés Lucarelli, às 17 horas. E o Cruzeiro recebe o Avaí às 19h30 no estádio Mineirão. O Grêmio joga com o São Paulo às 19h30 na Arena do Grêmio. O Vasco joga com o Atlético Mineiro no estádio São Januário às 21h45. O Corinthians joga com o Fluminense na Arena Corinthians às 21h45. Bom, agora vamos com os jogos de amanhã. Botafogo enfrenta o Atlético Goianiense às 20 horas no estádio Engenhão. O Palmeiras joga com o Sport na Arena Palmeiras às 20 horas. A Chapecoense joga com Vitória às 20 horas na Arena Condá. E o Coritiba recebe o Flamengo no estádio Couto Pereira às 21 horas. E o Bahia recebe o Santos às 21 horas no estádio Fonte Nova, em Salvador. Bom, meus amigos, por hoje é só. Eu volto com mais futebol na quarta-feira que vem. Um super abraço a todos. Tenha todos uma boa noite. Daniel Portugal de Belo Horizonte para o Jornal Breve. Uma boa tarde a todos vocês. Então, hoje estamos aqui comentando sobre o dia 15 de novembro. Como todo mundo sabe, 15 de novembro é um feriado nacional. E por que feriado nacional? Feriado nacional porque no dia 15 de novembro foi proclamada a República no Brasil, no dia 15 de novembro de 1889, pelo Marechal Deodoro da Fonseca. É uma comemoração que se faz em todo o Brasil, mas que, a meu ver, não deveria ser tão comemorada assim, porque, na verdade, 15 de novembro não é exatamente aquilo que nos foi ensinado nas escolas. Se os brasileiros soubessem realmente o que ocasionou 15 de novembro e quais são as consequências de 15 de novembro, nenhum de nós estaríamos felizes ou comemorando. E esse feriado seria mais um, praticamente sem motivo de existir, como tem tantos no Brasil. Eu só posso adiantar para vocês já de início que o 15 de novembro é o responsável por toda esse sofrimento que está o Brasil nos dias de hoje. Por toda essa dificuldade, por toda essa má vida que os brasileiros estão levando, esse desgosto, a nossa pátria tão desunida, tão acabada, tão pobre, tão corrupta, é culpa do 15 de novembro, da proclamação da República no Brasil. Mas então o que seria realmente 15 de novembro? Bom, para recapitular, todos nós, por mais que o ensino esteja um pouco defasado hoje em dia, a maioria dos brasileiros nos foi ensinado que o 15 de novembro foi proclamada a República porque os brasileiros já estavam descontentes com a monarquia, com o Império do Brasil, porque o nosso imperador era ineficiente, muito fraco, e a monarquia era muito corrupta. O Brasil era corrupto, os homens públicos eram corruptos, e havia muito sofrimento para a nação. E o país era atrasado perante as outras nações do mundo, e não havia progresso, não havia desenvolvimento. Então, no âmbito de patriotismo sem igual, o Marechal Deodoro da Fonseca liderou o exército do Brasil contra o rei, que era malvado, ruim, e depois o rei proclamou a República e expulsou toda a família real do Brasil. É isso que nos foi ensinado. Só que na realidade isso foi uma grande mentira. Isso mesmo, meus ouvintes. Foi uma grande mentira que nos foi ensinado. Se vocês pesquisarem, vocês verem a fundo, saberão que novas verdades, novas notícias estão chegando
para nós nos dias de hoje, nós leitores brasileiros. Novos historiadores que não estão mais comprometidos com a República estão lançando à luz novos fatos que nós não sabíamos. E por que nós não sabíamos? Porque quando a República foi proclamada, o governo provisório dos republicanos decretou uma lei que qualquer pessoa que fosse a favor da monarquia e qualquer pessoa que falasse bem da monarquia ou seria preso ou seria fuzilado. Foi o decreto 85A, que foi decretado em 1889. E realmente foi cumprido. Os brasileiros que foram a favor do rei, do imperador Dom Pedro II, muitos foram mortos, muitos desapareceram, ninguém sabe para onde foram parar, alguns foram internados em hospícios e muitos foram presos e sofreram torturas, seus estabelecimentos comerciais foram destruídos, a vida dessas pessoas, enfim, foi tornada um inferno. Então, os brasileiros daquela época ficaram muito temerosos, com medo de falar da monarquia. Então, com isso, toda aquela geração que conhecia exatamente quem era Dom Pedro II, o que era a monarquia, ela foi extinta, não pôde mais falar. E as novas gerações que foram saindo depois, foram sabendo a história que lhes foi contada pelos republicanos, que diziam que a república era má, que o império era mau e a república era boa. Mas, na verdade, então, por que a república foi proclamada? Bom, eu dou 2 livros para vocês lerem. O primeiro se chama Revivendo o Brasil Império, da editora Arte Press. E o segundo livro é Parlamentarismo Sim, mas a Brasileira, com monarca e poder moderador eficaz e paternal. São 2 livros que explicam exatamente como que era o Império do Brasil. E vocês vão ficar pasmos, vão descobrir que o Império do Brasil não era nada daquilo que nos foi ensinado. O Império era muito próspero, era muito eficiente. Dom Pedro II foi um grande estadista, era amado pelo povo, porque era muito bom, muito competente e muito inteligente. Fazia bem para muitas pessoas e conduzia o Brasil brilhantemente. O Brasil era exemplo de progresso. Para vocês terem uma ideia, a economia do Império Brasileiro, nós tivemos inflação estável por mais de 45 anos, sendo que a inflação crescia a 1,5% ao mês somente. Nosso PIB foi um crescimento crescente de 4,5% ao ano. O salário mínimo do brasileiro na época corresponderia hoje, se fosse corrigido, a R$ 7.500. Então nós éramos um exemplo de potência no nosso país, um exemplo de potência. A República foi proclamada não porque Dom Pedro era ineficiente, era corrupto, nada disso. O Império, na administração pública, havia infinitamente muito menos corrupção do que hoje existe na República. Os homens públicos da época sequer imaginavam, nem teriam coragem de fazer tanta corrupção como cometem os políticos hoje da República do Brasil. Então se uniram 3 forças contra o imperador. O exército, que estava descontente com os salários que recebiam, queria aumento de salário e aumento de prestígio na vida pública. Os fazendeiros, que estavam descontentes com a abolição dos escravos, um ano antes, em 1888, foi pelo Império do Brasil. E os políticos da época, que queriam já naquela época começar a fazer falcatruas e mandar sem empecilhos no Brasil, mas eram proibidos pelo imperador, eles não podiam criar asas. Então essas 3 forças se uniram contra Dom Pedro II. Todos eles se juntaram no dia 15 de novembro, com as tropas, com 300 cadetes da Escola Militar do Rio de Janeiro. Nem soldados de verdade eram ainda, eram somente estudantes. O Marechal se aproveitou que o exército regular não estava na capital, estavam fazendo manobras para outro lugar. A Marinha também não estava na capital, estava para o sul do país. E com esses 300 cadetes simplesmente entrou no palácio, prendeu o imperador e o primeiro-ministro. O objetivo do Marechal Deodoro não era proclamar a república. Ele era monarquista, nunca foi republicano. Na verdade, o que ele queria era depor o primeiro-ministro que ele não gostava, que era o Visconde de Ouro Preto. A ideia do Deodoro era depor
o Visconde de Ouro Preto e forçar o imperador a nomear um outro primeiro-ministro. Isso que ele queria fazer. E foi quando ele deu o golpe, então, ele foi para a casa dele, para o quarto dele descansar. Estava com febre, estava doente. Daí outros revoltosos chamados Quintino Bocaiúva, Benjamin Constant e Rui Barbosa chegaram para Deodoro e fizeram uma mentira. Você sabe, Deodoro, quem foi que Dom Pedro nomeou para primeiro-ministro? Ele falou não. Quem nomeou foi o Gaspar Martins, Gaspar da Silveira Martins, lá do Rio Grande do Sul, para primeiro-ministro. Quando Deodoro ouviu essa mentira, ele deu um pulo e falou assim: esse não, por nada nesse mundo, essa pessoa não aceita, que seja proclamada a república. O motivo do Deodoro odiar tanto ao Silveira Martins é que quando eles eram jovens, os dois disputaram o amor de uma moça lá no Rio Grande do Sul. E Deodoro perdeu a disputa para esse cara, para o Silveira Martins. Esse era o motivo que ele tinha tanto ódio do Silveira. Sendo que na verdade não era o Silveira, era o outro, o conselheiro Saraiva, que foi nomeado primeiro-ministro. Mas Deodoro não sabia na época. Então, como muitos falam, essa é a triste realidade da República. Ela foi proclamada pela disputa, ela foi proclamada por causa da disputa de dois homens pelo amor de uma dama. E com essa proclamação da República, nós temos o que é hoje. O imperador, que foi o maior estadista, o maior administrador público que o Brasil já teve, foi expulso do país, junto com sua família real. A República foi proclamada e deu no que estamos hoje. Sofrendo com tanta corrupção, tanta injustiça, tanta nojeira publicamente que nós nos deparamos hoje. Políticos cada vez mais ladrões, mais corruptos, mais ineficiência em todas as áreas do governo e do Estado. Desde que a República foi proclamada, em 1889, a corrupção, a ineficiência, a inflação, o sofrimento do brasileiro só tem aumentado de lá para cá. Vocês podem ter certeza que a qualidade de vida do brasileiro da época, do século XIX, era muito melhor do que nós temos hoje. Podem ter certeza. E os impostos que nós pagamos, hoje, são 40% de nossa renda. Na época do Império, era somente 20%. Tá ok? Um abraço para todos.